Ei, Psyu, rapidinho. Você já conhece o nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi a Keush, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. É, arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura aqui, bora catar micróbios. E pra me ajudar nessa tarefa de ficar catando porcarias, que eu digo, essas coisinhas que apodrecem cerveja, que é o objetivo final desse tipo de cerveja, tá aqui o maravilhoso, estimado Diego da Cosalina. Dá um oi, pessoal. Fala, galera, tudo bem? Bora estragar mais cerveja aí. Estragar cerveja poderia ser o teu codinome, né, Tainha? No começo o pessoal achava que era só isso que eu fazia mesmo. Sabe que eu tava fazendo uma gravação essa semana pro Surra de Lúpulo e a gente tava falando com uma pessoa muito próxima do Garrett Oliver. E a gente tava falando de lançar uma campanha: traga Garrett Oliver pra andar de sunga em Floripa e tomar coisa linda. A parte da sunga não foi muito bem vista, eu confesso. Mas a parte de ele vir pra cá pra tomar coisa linda deve ser uma coisa divertida. Tem que conhecer ele ainda, não tive o prazer. Talvez ele... Eu acho que ele vai virar teu fã, tá? Eu tenho uma leve impressão que ele gosta dessa parada de coisa disruptiva, de coisa diferente. Ele vai virar teu fã, tenho essa impressão. Vamos ver, ele tá com uns projetos legais lá do fone e tal. Eu até acho que ele podia ter ido direto pro milho, pro sorgo. Não sei porque que ele foi pro fone exatamente, mas foi legal ele já empreender isso aí. Então, aguarde cenas do próximo capítulo. Vai ter no Surra de Lúpulo um programa falando sobre por que ele escolheu o fone. Então, aguarde. É o crossover de podcasts. Tá. E hoje, voltando a fazer uma coisa que fazia muito tempo que a gente não fazia, que é gravando ao vivo com as pessoas que a gente tem na nossa mais alta estima, que são nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios em nos apoiar. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. Inclusive, esse ano já rolou kit da Stannis e kit da Dude Brewing. E se você ainda quiser comprar essas cervejas maravilhosas da Stannis, não precisa nem perder tempo. Vai no site stannis.com, Stannis com 2 N's, e usa o cupom BFL12 para ganhar 12% de desconto em qualquer produto. E eles enviam para o Brasil inteiro, não perde. E se quiser ter acesso a tudo isso, faça como o Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Lucas Aguiar Simões, Samuel Souza, André Leguelé, Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins, Carlos Alberto Poitevin, Wellington de Oliveira Ferreira, Cintia Alcaua, Alan George, Felipe Augusto Kintzer, Luiz Henrique de Camargo e Thiago Fernando de Dias, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte, o link tá no post. Hoje, entrando nessa quinto programa do A Hora Ácida, o Tainha deu uma sugestão. Eu queria falar de outro assunto, mas ele disse, não, deixa esse assunto esperando, porque ele tá fermentando ainda. Aí ele disse, por que a gente não fala sobre coletar micro-organismos selvagens? Aí eu pensei, por que não? Eu não sei de nenhum dos temas que a gente fala aqui. Mais um tema que eu não sei, por que não falar? E aí a gente entra, né, nesse rolê que, se a gente for analisar, fazer cerveja selvagem é uma das coisas mais
primitivas, antigas, uma das formas mais antigas de fazer cerveja, né? E no final das contas, estava relacionado com micro-organismos que estavam presentes no meio do meio ambiente ali, onde se fazia cerveja, seja em qualquer época antes do isolamento de uma levedura, né? E eles que foram responsáveis por muito e muito tempo por fermentar cervejas e outras bebidas, não somente cerveja, é importante pontuar isso. E às vezes, esses micróbios, esses bichinhos, eles vinham de ingredientes. Micro-organismos. Melhor falar micro-organismos. Eu quero falar micróbios. Ai, meu Deus do E céu. o que tu vai fazer pra me proibir de falar? Pois é, não posso fazer nada. Esses micro-organismos, pra não deixar o Tainha irritado comigo, porque ele pode se irritar depois do programa. Durante o programa ele não pode se irritar. Que eles podiam vir dos ingredientes que a gente usava. Eles poderiam vir, tipo, de utensílios que a gente usava para fazer a nossa cerveja, a nossa bebida, e até mesmo vir de onde? Do ambiente mesmo, da casa, do lugar onde estava se fazendo, né? E aquilo ali que fazia a mágica, né? Mas agora, cortamos para 2025 e a gente tem um acesso a uma variedade de coisas, né? A gente tem levedura isolada, a gente tem micro-organismos isolados. Eu falei micro-organismos, Tainha. Só queria falar isso. E como que a gente faz isso? Como que a gente expande, né? Cansei de usar o S05, cansei de usar S04, cansei de usar as leveduras da Levtech. O que eu faço pra... Eu quero enlouquecer aqui, eu quero fazer coisas diferentes. E a gente vai tratar isso nesse programa, que é falar sobre algumas técnicas possíveis, né? Ou pelo menos algumas que dão certo para capturar esses micro-organismos selvagens e fermentar um mosto da nossa cerveja. Então, a gente tá aqui com o Diego para ele trazer essas experiências, que é isso que ele traz aqui pra gente, né? Essa expertise em cervejas desse tipo, e também a participação via áudio, né? Do Rodrigo, da cervejaria Yarum, e da pesquisadora Ana Carolina, a Carola, da Space Beer Project, que vão trazer aí relatos sobre a sua experiência. E, antes de Diego trazer a sua expertise, só queria lembrar que talvez você não seja adepto de cervejas ácidas ainda, e você talvez gosta de fazer a sua cerveja e quer ter acesso a receitas que permitam você fazer cerveja boa sempre, sempre, sempre. Não quer dizer que cerveja ácida não seja boa, mas pode ser que não seja pro seu paladar. Se você quer fazer cervejas prontinhas, com receitas fechadinhas, tu pode assinar o Lamas Brew Club, que é o clube de assinatura de receita da Lamas Brew Shop. Sócios do Lamas Brew Club, a cada 2 meses, recebem todos os ingredientes para fazer a sua cerveja deliciosa e cheia de desafios para os cervejeiros e cervejeiras. Dessa vez, o estilo é uma Irish Stout, que é um clone da Guinness. Olha aí, que maravilha. E tu tem várias vantagens de ser sócio do Lamas Brew Club, entre elas, desconto exclusivo de 15% no site e nas lojas físicas da Lamas, frete facilitado à entrega do kit e análise sensorial da amostra completamente grátis. E apoiador do podcast tem 5% de desconto no primeiro ciclo usando o cupom Braçagem Forte. Entra em lamasbrew.club e também acesse o lamasbrewshop.com e compre seus insumos. Bora, Diego. Bora lá. Onde que eu encontro esses micro-organismos? Onde que eu acho isso? Onde eles estão? Do que eles se alimentam? Onde se escondem? A gente podia resumir e dizer que eles estão por todos os lugares. Que muito facilmente a gente vai ter alguma fonte de açúcar, alguma fonte de nutriente, onde algum micro-organismo vai estar localizado e vai estar ali sobrevivendo, se multiplicando, né? Pegando uma prainha, um solzinho, coisa arada, né? Depende do lugar, mas a questão é essa, né? Ele está por vários locais. Mas o que é muito importante da gente frisar é que, principalmente para nós cervejeiros, o local que a gente sempre deve olhar com muito carinho são fontes de açúcares simples, onde a gente vai ter uma enormidade de micro-organismos que vão estar lá, e esses já vão ser adaptados para o consumo dos açúcares simples que a gente sempre oferece na cerveja, né? Claro, né? Às vezes a gente pode encontrar micro-organismos em frutas, né? Que estão, caiu uma fruta, ou a fruta ainda está saudável, mas a gente já sabe que vai ter um micro-organismo lá, e que, no caso, ela tá lá consumindo frutose, mas ela vai se adaptar para consumir a maltose, né? Aqui a gente tá falando de diferentes tipos de micro-organismos. Mas, ao mesmo tempo, também a gente pode encontrar isso em tubérculos, né? Como a gente faz em alguns projetos, onde a gente pega a água da mandioca, né? Que é a manipoeira, e vai ter lá diferentes tipos de açúcares, e entre eles tem açúcares simples, e lá vai estar micro-organismos lá se encontrando. E então, basta muito do olhar do cervejeiro identificar aonde vai ter, né, esses locais com acesso a açúcares diferentes ou mais simples, para a gente explorar eles como fonte de micro-organismos. Para que esses lugares, né, que
a gente vai acabar decidindo por esses lugares no sentido de, beleza, essa é uma fonte interessante para eu fazer um projeto de cerveja. Ou historicamente, né? Porque a gente pode olhar para o mel, porque a gente sabe que historicamente o pessoal faz hidroméis. A gente pode olhar para o cauim, porque a gente sabe que historicamente o pessoal faz bebidas fermentadas de cauim, né? Então tem todos esses pontos que a gente pode observar como possíveis locais de explorar. Tá, mas olha só, deixa eu dar um passinho para trás antes, porque eu fiquei com uma questão aqui. Tu falou que onde a gente encontra esses micro-organismos vão ser em fontes de açúcar, né? Tipo, é onde a gente vai encontrar micro-organismos que são aptos a fermentar açúcares. É porque, no final das contas, é o que a gente quer, né? A gente quer que fermente açúcar. Exato. Aí, no alto da... Sabe, esse programa, ele me dá uma beleza, ele tem uma beleza que é, eu posso ser ignorante aqui. Essa é a melhor parte. E aí, tipo, eu me farto, eu me lambuzo com a minha ignorância nesses momentos. Que é o seguinte, a minha dúvida. A gente aprende em vários cursinhos da vida sobre lambics, sobre cervejas belgas, inclusive a gente pensa em Cantillon, a gente pensa em, porque quando a gente mudou de prédio, a gente teve que borrifar nas paredes a sujeira do prédio antigo. Aí vai um pouquinho contra isso que tu tá trazendo aqui, né, sobre essa questão de micro-organismos estarem juntos a fontes de açúcar. A gente sempre ouve que é no ar, né, é o ar de Bruxelas, é o ar da região, sabe? Então aqui isso talvez seja uma quebra de paradigma que a gente tá tendo? É que no caso, por exemplo, né, o micro-organismo ele pode estar ali num local onde não necessariamente vai ter a fonte de açúcar em algum momento, mas em algum momento tem. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo que tu deu sobre o teto da Cantillon, né, lá onde tá o telhado. Tipo, tu não vai ter ali o crescimento de micro-organismos em grande escala, porque não necessariamente tu vai ter sempre, né, a disposição de açúcares para serem consumidos, né? Então, no caso, isso vai acontecer quando tá evaporando ali o mosto, e daí o mosto vai evaporar, vai levar açúcar, e ali vai se instalar e vai se multiplicar aqueles micro-organismos. Mas eles acabam tendo algum tipo de colônia ou algum tipo de sobrevivência a longo prazo, né? Para depois eles se reativarem quando tem aquele açúcar, né? Então, tem essas situações também que acontecem, né? E, assim, não é errado falar, por exemplo, que a gente vai ter micro-organismos que vão estar flutuando no vento, por exemplo, né? Porque eles são tão pequenos que eles podem ser levados por exemplo, vamos dizer que um pólen de uma flor saiu por conta de uma ventania, e esse pólen de uma flor, ele contém certos tipos de açúcares onde o micro-organismo se instalou. Então esse pólen voando, né, em sementes que também contém amido, e por aí vai poder estar levando esses micro-organismos, mas micropartículas podem estar levando esses micro-organismos de um lado para o outro, né? Então a gente está falando aí de possibilidades que acontecem, mas a questão é, qual é a quantidade de micro-organismos que tu vai encontrar entre aspas, no ar, que vai colonizar a tua cerveja que está lá resfriando, que vai ser suficiente para ela iniciar uma fermentação? Esse é um dos grandes, vamos dizer assim, interessante, riscos, né, que todos os cervejeiros falam, né, principalmente na Bélgica, que é pegar um mosto que fez uma fermentação vigorosa logo de início, porque pode ocorrer esse problema. Então é muito importante que nessa sala de fermentação, né, não de fermentação, mas de resfriamento, essa área esteja com uma colônia bem estabelecida de micro-organismos para que sempre haja uma inoculação suficiente dentro daquela cerveja. Uma preponderância do que tu quer que fermente, porque é uma competição no final das contas, né? Sim, sempre é. Mas, por exemplo, tu vai ter uma característica definida na Cantillon, porque tu vai estar sempre no mesmo lugar, já tem uma colônia estabelecida ali no telhado, e eles vão ter sempre acesso àquela lá. Tem gente que faz os projetos malucos de pegar um carro, que eu já vi, tá? Tipo, de coisa de americano maluco. Pega o mosto, bota num tanque de inox, abre a tampa e sai com o carro andando pra cima e pra baixo pra pegar micro-organismo. Eu já vi isso. Fazer um piscinão, né, na caminhonete, atrás da caminhonete fazer um piscinão. Eu já vi isso. Cara, é assim, é coisa de americano. Murica. Mas... Ô, Tainha, olha só, mas tem uma outra parada também. Eu não quero focar muito em lambics, mas Claro. É só porque... Mas é um bom exemplo. Não, mas é que tem... Claro. Mas aí que tá o negócio, que é a outra dúvida que eu tenho. Ok, eu entendo que esteja nas paredes essa parada, mas, tipo, precisa cair no mosto, né? Tipo, não é simplesmente estar no mesmo ambiente que vai fazer. Sim. E me corrija se eu estiver errado. No caso da Cantillon, nesses cool ships, que é a área de resfriamento ali, é por
provavelmente por gotejamento, né? Que é feito o inóculo, né? Porque evapora, Sim. pega o micro-organismo no teto ou nas paredes, escorre e vai pra dentro do cool chip. É assim, né? O inóculo. Exato. Cara, isso é cara, mas é massa isso, né? Eu acho legal, na real. É por aí. Agora, né, só pra não tirar a ideia de que os americanos são tudo tolo, né? Tem alguns tipos de instalação de cool chips nos Estados Unidos que eu acho que é uma coisa que eu faria e que eu quero fazer na nossa próxima fábrica, que é um cool chip com um teto adequado pra tu estabelecer a colônia, mas ao mesmo tempo tu ter uma inoculação suficiente do teu mosto. Que seria um telhado em V, sabe? Tipo, saquei. Tá ligado? De madeira em V. Saquei, daí concentra tudo pra escorrer pro meio e daí tipo, pá. E vai escorrer pro meio. Ninja. Massa. E eu vi algumas cervejarias nos Estados Unidos que adotaram esse modelo e sério que o resultado é ótimo, assim, mas eu não pude nem tomar a cerveja, eu só vi o modelo, mas quando eu vi, eu disse assim, faz todo sentido, e aqui é onde a gente quer fazer exatamente isso, né? Então, cara, assim, né, a gente quando há 10 anos atrás tava se formando nos cursos de sommelier e tudo mais, a gente ouvia aquela história que é a mágica de abrir a janela de noite, daí tem um pouco de fantasia nisso, né? Mas aí é a historinha, né, cara? Tem que ter a historinha pra vender e custa caro, né? Não, claro. Mas assim, já foi o tempo, assim, que, por exemplo, que, né, a gente vai escutando com o decorrer do tempo, né, os produtores, eu vou ficando colega dos amigos produtores da Bélgica, e muito nessa última passagem, assim, depois que alguns já tinham ido em alguma palestra minha e eles acabavam me conhecendo, eles abriam mais o jogo, tipo, hoje tá meio que estabelecido que Brettanomyces, geralmente a gente vai pegar, vem do barril, não vem necessariamente ali do inóculo e tal, então tem uma certa condição, assim, que, né, então... Eles reaproveitam, né, no final das contas eles vão reaproveitando o barril, tem os micro-organismos que já estão propagados, não dá, é que aí que tem o negócio, é que a gente tenta, quando a gente conta a história ela tem que ser rápida pra ser entendida. Sim. Aí não dá pra contar a história inteira, tem que contar o pedaço que faz mais mágica. Sim. E o pedaço que faz mais mágica é o cara sim. pintando as paredes com sujeira, velho. Não, mas é bom desmistificar um pouco essa ideia, porque mais ao fim do programa a gente vai falar um pouco sobre a questão de segurança alimentar e a gente tem que deixar um pouco, desmistificar que o negócio é a Deus dará, sabe? Sim. Então sempre tem uma técnica, sempre tem uma situação assim que vale a pena ficar atento, né? Total. Mas beleza. Agora que a gente já estragou a vida de muita gente que conta a historinha das Lambics da Cantillon... Cara, como é que a gente faz pra fazer essa coleta? De onde, né, na verdade, né? De onde que a gente tem que procurar esses micro-organismos? Tu falou um pouquinho ali sobre as fontes, mas dá uns exemplos mais nítidos, assim, talvez até citando... Porque eu sei que tu faz isso bastante, né? Nos teus projetos, apesar de que não tão indisciplinadamente, é uma coisa muito mais controlada. Mas como é que funciona isso? Beleza, aqui tu vai encontrar, aqui tu não vai encontrar... Eu acho que a gente poderia fazer da seguinte maneira. Vamos falar primeiro das fontes, depois da metodologia de coleta. Boa. E depois os cuidados que a gente tem que ter nesse processo. Eu não sei fazer podcast, então é isso. Eu tô há pouco tempo fazendo essas coisas, aí a gente faz do jeito... Mas assim, ó, por exemplo, só pra começar a falar então sobre pontos de coleta, tá? Então, acho que o primeiro da gente falar é o próprio projeto Manipoeira, que é um projeto que todo mundo conhece e que tem andado aí, ó, já vai entrar para este ano, né? Vai entrar na sua 4ª safra. Provavelmente, quando esse programa for ao ar, a gente já vai estar dentro do período de produção, né? Que o período de produção é do dia 15 de junho até o dia 15 de setembro. E dentro dessa janela de tempo é que tu pode produzir a manipoeira selvagem. E a manipoeira selvagem tem a coleta dos seus micro-organismos da fermentação espontânea da manipoeira. A manipoeira é o nome que se dá ao suco da mandioca. E o suco da mandioca, a gente acaba tendo ele muito durante o processo de fabricação da farinha de mandioca e outros subprodutos. Então essa água, né, geralmente é jogado fora hoje em dia, porque tem, quando não fermentada, né, princípios que podem levar à produção de ácido cianídrico no corpo humano, né, mas quando é da mandioca brava, então, tipo, se criou um pouco de resistência. Ácido esse que mata, só queria dizer isso. Mas assim, é quando tu tá usando um certo tipo de mandioca, quando tu tá
tá fazendo o negócio não fermentado, e não é o caso aqui que a gente tá falando. Então, assim, o que a gente vai pegar? Mandioca mansa, tu vai pegar o suco, a água da mandioca, vai fermentar ele, mas só que a água da mandioca, tu não vai colocar na cerveja. Aí que é o grande ponto. Porque o que acontece? A gente vai na água da mandioca e deixa fermentar espontaneamente, porque a gente sabe que ali tem vários tipos de açúcares e vários tipos de micro-organismos que vão estar na origem da fabricação deste suco. Porque, assim, tem duas situações, né? Tipo, se tu pegar uma mandioca que foi pasteurizada, sanitizada e congelada e levada para o supermercado, e tu pegar e amassar ela e fizer um suco, talvez ele nem fermente. Ou ele vai fermentar muito devagar, porque ali vai ter poucos micro-organismos, porque tu tem uma planta que foi... É que tu já condicionou daí, né? Já condicionou. Agora, quando tu vai, por exemplo, no meu caso, tá? Como é que eu faço? A gente entrou em contato com a Ipagre, que é a empresa de desenvolvimento rural aqui de Santa Catarina, e eu pedi para eles uma indicação de uma produção de farinha familiar que só usasse mandioca local. E daí eles me indicaram um local, em Paulo Lopes, onde a gente foi coletar esse suco da mandioca. Então a gente encontrou esse engenho familiar, pediu para eles para resgatar a água do fabrico da farinha, e é legal porque o moinho deles é um moinho centenário, então eles usam madeiras que são usadas há muito tempo. Então eles acabam, né, espremendo ali a mandioca e ela passa em contato por uma madeira que tá centenária ali. Então é mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente estava falando agora da alambique. Interessante. Então a água passa por um meio que está colonizado, e ali a gente acaba pegando um terroir do engenho de mandioca e também das mandiocas que estão indo, entendeu? Beleza, e isso é um ponto legal de a gente entender. A mandioca, ela é o meio. Ela também tem micro-organismos. Também. Mas ela é um meio de condução e de coleta. Pode ser também. Que vai pegar outros meios do ambiente. Então, não é exclusivamente da mandioca. Veja, esse é um dos modelos que a gente tá falando. Tá. Tem um modelo mais asséptico, quer dizer? Não necessariamente, porque a gente tá usando o suco como meio e coletando um micro-organismo que a gente sabe que tá no meio ambiente onde tá passando ali essa água de mandioca. Mas um outro exemplo que a gente já vai dar aqui na frente, a gente não vai ter esse caso, né? Então vai ser do meio ambiente. Então aqui a gente tem uma ação muito mais antropogênica, né? De origem, um homem está fazendo e tá tendo uma função cultural, até histórica ali acontecendo, derivada do desenvolvimento da ocupação humana. E a gente sabe, historicamente, que ali tu vai ter esse tipo de micro-organismos, né? Com o teu olhar técnico de cervejeiro. Então, uma possibilidade é sempre isso. Por que eu queria dar esse exemplo? Para contrapor o exemplo da mandioca da alambique. Entendi. Porque a gente também tem processos parecidos e não necessariamente são os mesmos, mas eles são muito similares. E é muito legal da gente colocar isso em mente pra gente saber o que fazer, né? Então, assim, esse é um dos exemplos. O que tu pode fazer? Tu pode também pegar uma mandioca, colher ela da terra, limpar ela, fazer o suco e deixar fermentar espontaneamente. Também vai ter micro-organismo. Sem passar por uma moenda, né? Sem passar por uma... sanitização completa, Que daí tu, claro, assim, né? Depois a gente vai falar um pouco da higienização, de tudo, por que é importante, mas porque a gente quer um micro-organismo que tá naquela mandioca. Então, tipo, tu vai ter que deixar aquilo lá fermentar espontaneamente, mas tu vai ver que existirá uma diferença muito grande da quantidade de micro-organismos. Uhum. Porque a mandioca não tá em decomposição ou em fermentação, tá ligado? Sim, ela tá inerte ali, né? Exato. Mas ela ainda tem, sim, micro-organismos. Então, são várias coisas que a gente vai, para cada tipo de situação, ter que ponderar. Como é que é a fonte, por onde que ela passa, onde é que ela pode contaminar, e por aí vai, né? Sim. Então, eu acho que é bem interessante da gente pontuar isso. Moço do meio do mato. Moço no meio do mato. Esse daí é um grande exemplo de coisa que é complicada de fazer. E por que eu queria citar ele? Porque mais ou menos ali quando a gente começou a fazer esse tipo de cerveja e começou a vender, também muitas pessoas começaram a ter interesse em fazer. Existia ali por 2016, 2019, nesse período de 3 anos, muita gente tentando fazer a coleta em meio da mata. Então o pessoal fazia um pedaço, um mosto ali, uma quantidade, 20, 30 litros, colocava um voal por cima, deixava no meio do mato, ou uma área que eles achavam que estava no meio ambiente, e deixava ali até o negócio, né, o ar
fazer a sua mágica, né? De coletar e tudo mais. O ar de novo, o vento. O ar, o vento, aquela coisa. Mas, na verdade, o que eles estavam esperando? Que gotículas que contivessem micro-organismos caíssem no mosto e acabassem... Chuva, orvalho, coisas assim. Chuva, orvalho, às vezes um pólen que está sendo carregado pelo vento e por aí vai. Então, tem várias formas disso acontecer, né? Agora... E também... Tem a questão vamos dizer assim, da temperatura, que o pessoal queria fazer também muito durante o inverno, né? Porque é uma tradição belga, mas isso porque a temperatura também já seleciona parte dos micro-organismos, principalmente os patogênicos, que eles podem, vamos dizer assim, eles resistem menos às temperaturas mais baixas, né? E por aí vai. Mas é um modelo que eu acho muito complicado de fazer, porque tu nunca sabe a taxa de inóculo, e tu não tens um ponto de origem muito bem determinado do que é e da onde tá vindo esse teu micro-organismo. Sim. Então, assim... E ambiente, né, cara? É meio ambiente, é muito difícil. É muito difícil. É muito pouco controle, tá ligado? Exato. E as chances de erro são muito maiores, né? São muito grandes. Então, assim, eu via a taxa de sucesso da galera que fazia esse tipo de projeto ser muito baixa. Então, assim, por isso que é muito importante ter isso em mente, e por isso que a gente foi legal ter começado com a Alambique e falado da mandioca, né, da manipoeira selvagem, porque a gente fala de qual que é o papel do ponto de colonização. Enquanto aqui nesse do mosto a gente não tem nenhum, no outro a gente tem, e daí tu vai ter uma quantidade de micro-organismos muito maior colonizando a tua fonte de propagação, né, que vai ser o mosto cervejeiro ou, né, o meio que tu quer propagar. Sim. Então, assim, é possível fazer? É. Qual que é a taxa de sucesso? Pode ser muito baixa. Qual que é a taxa de possibilidade de tu ter problemas? Alto. Né? Vai depender muito também de qual que é a formulação do teu mosto e tudo mais, né? Porque tem toda a questão de segurança alimentar que a gente vai comentar depois. Mas é, assim, algo que hoje eu não vejo tanta gente fazendo mais e eu não recomendo realmente. Porque simplesmente o pessoal deixa esse mosto fermentar como se fosse a cerveja em si. E o correto é que tu fizesse esse mosto para ser a coleta. Então, eu vejo isso acontecendo pra caceta, Tainha. Que eu vejo muito a galera fazendo isso. Pega o mosto, pega 10 litros. Não, agora eu vou deixar sem tampa e vou pegar aquilo ali e vou deixar fermentar daquele jeito. Ao invés de fazer o que tu falou, de fazer a coleta, ver o que sai pra depois fazer a fermentação. Isso, porque é muito interessante nesse ponto, e assim, sempre quando eu faço algum tipo de coleta, eu faço entre 2, 3, cara, até 5 vezes a propagação desse micro-organismo em diferentes meios. Por quê? Porque com a fermentação acontecendo, a gente tem uma seleção dos micro-organismos, né, que vão estar mais aptos a fazer a fermentação. Então, quando tu faz direto no primeiro mosto, tu pode ter uma quantidade um pouco grande de micro-organismos patogênicos que vai estar criando várias coisas, desde sabores e aromas que não vão ser tão legais, quanto problemas sanitários. Então, o ideal é... Só deixa eu traduzir. Problema sanitário é morte, às vezes diarreia, às vezes... Ninguém quer ficar mal, né? Exato. Pode ter uma infecção grave, né? Então, tipo, né, infecção alimentar grave. Então, esse é o tipo de situação que o ideal é... Quer fazer isso? Faz. Mas faz no sentido, propaga. Não dá pra mim. Não me faz beber. Me avisa antes, que daí a gente conversa. Mas propaga. E tem alguns truques que depois a gente vai falar para que isso fique melhor feito, tá? Mas só para citar que esse é um dos pontos que o pessoal pode fazer. Qual que é o próximo, Henrique? Frutas. Fruta é um meio clássico de se conseguir micro-organismos. E é um meio muito legal, porque frutas tem uma quantidade bem grande de açúcares pela própria natureza desse elemento, né? A fruta está ali para prover energia para a semente, né, crescer, né, e se transformar na árvore da qual ela caiu, né? Então, tu tem uma fonte de açúcar abundante, e quando a fruta está madura, muitas vezes alguns pontos de fermentação já vai ter começado, seja na casca ou seja internamente. O que é ponto de fermentação? É quando tu já tem uma, entre aspas, infecção de micro-organismos que conseguiu entrar em contato com esse açúcar e começou a fermentar aquele açúcar que está disponível. Aí qual é o indício que mostra isso? É um buraquinho com cheiro de alguma coisa? É
É o buraquinho, é a fruta com fermentação. Assim, ó, eu não sei se algum dia tu já passou, por exemplo, embaixo de uma árvore de uma jabuticabeira, que tem aqui em casa a gente tem uma jabuticabeira e muitas vezes a gente não colhe tanto. Porque dá muito e no final a gente acaba não conseguindo colher. E assim, eu realmente não tenho costume de comer jabuticaba, não é uma fruta que eu gosto. Cara, e cai muito. Aí chega uma hora que tem tanta coisa caída que tu passa ali e já dá pra tu sentir de longe o cheiro de fermentação. Ah, sim. Tá ligado? Eu tenho um pé de araçá aqui que acontece isso, porque poucas pessoas comem o araçá. E tem muito esse cheiro de fermentação. E começa até a ter um cheiro de uma etila, uma parada assim, bem característico de fermentação. Sim. Mas assim, tu pode contar que a fruta geralmente tu vai ter alguma coisa de fermentação. Só que tu tem que tomar cuidado que na hora que tu coletar essa fruta, tu não vá contaminar ela com os micro-organismos que você está levando. Então, às vezes, tu quer colher ela na natureza, colhe com luva. Tu vai pegar uma fruta que esteja mais saudável para tu ter certeza que tu não tá pegando tantos micro-organismos de fermentação oxidativa, os quais geralmente são os micro-organismos que são patogênicos. Então, tipo, né, com bolor e etc. Então, geralmente, quando tu tens um bolor preto, alguma coisa, quer dizer que tu provavelmente tá vendo ali a propagação de algum tipo de micro-organismo que geralmente tá recebendo muito oxigênio. Então, no fim, o ideal é que tu pegue uma fruta que parece mais sã, né, que não tá com, né, um fermentado avançado, amassa ela, né, tu tá usando uma luva que tá limpa, né, usa álcool, né, sanitiza, amassa ela e coloca ela num meio para fermentar. Então, por exemplo, né, vamos dar um exemplo do araçá. Tu vai olhar 3, 4 araçás mais bonitinhos, tu vai amassar esses araçás com a tua mão, com a luva, e vai colocar dentro de talvez um mosto ou um suco pasteurizado. E vai deixar aquilo fermentar. E depois dessa fermentação... Suco de... qualquer suco? Pode ser um suco de qualquer coisa, mas, por exemplo... Um custo. Eu sempre gosto de falar do suco de maçã pasteurizado, tá? Por mais que muitas vezes o suco integral tenha suco... E claro, né? Tem que ser suco integral, sem conservantes. Idealmente sem metabisulfito, por exemplo, né? Porque isso também pode interagir com os micro-organismos que tu tá tentando pegar e ele matar certas populações que tu queira coletar. Entendi. Então, no fim, tu tem que ter esse discernimento, né? Por isso que é interessante. E o mosto, ele não deixa de ser uma má opção. Mas a forma de tu fazer o mosto e depois tu resfriar pra botar as coisas... Porque ele tem que estar resfriado, né? Também tem isso. Sim, claro. Senão tu faz de novo, tu tá condicionando a captura. Então a chance do mosto estar contaminado é muito grande também. Então a gente, no fim, o ideal é que tu tenha ele bem sanitário para que tu não haja uma contaminação cruzada de algo que tu tá trazendo da tua produção e não do que tu tá pegando no exterior. Então tem toda essa situação. Mas essa é uma das técnicas, tá? Porque aqui o que a gente tá falando é tu pegar o micro-organismo no meio e colocar para fazer uma propagação, né, e fazer vamos dizer assim, eu quero o micro-organismo da fruta para fazer a fermentação desde o começo. Essa é a forma. Agora tem uma outra técnica, que é a técnica de tu trazer a fruta inteira para dentro de uma cerveja que já está pronta, que é uma técnica que é muito usada pela produção de cervejas ácidas complexas, tipo lambique, que foi a técnica que eu adoto, por exemplo, para macacada, que é aquela nossa cerveja selvagem, né, de fermentação natural com amoras. Então a gente usa amoras orgânicas, e foco no orgânico porque também a gente tem que lembrar que quando a gente traz frutas, né, que usam muitos defensivos agrícolas na hora da produção, eles podem, a partir desse tipo de processo, ter uma pré-seleção dos micro-organismos que vão estar lá. Então, por exemplo, eu vou trazer um suco de uma polpa de fruta que eu vou comprar de um grande distribuidor. Aquela fruta tá totalmente pasteurizada, então não vai ter micro-organismo lá. Tu tá usando só pelo suco daí, tu só tá pegando o suco da fruta. Exato, pelo suco. Que não é errado, mas são caminhos diferentes, né? Objetivos diferentes. Caminhos diferentes, objetivos diferentes. Enquanto aqui a gente quer trazer o micro-organismo que tá ali. Então, por exemplo, o que o pessoal da Lambique faz? Eles pegam uma cerveja que tá pronta, que já vai ter álcool, que já vai ter IBU, que já vai ter acidez, e vai pegar essa fruta orgânica que chega congelada e vai botar para dentro da cerveja. Isso é o que geralmente se faz lá. E isso faz o seguinte, tanto tu vai pegar, claro, um micro-organismo que tá na tua cerveja, mas tu tem uma situação
muito sui generis aqui. Quando tu faz isso com uma cerveja que já está pronta, tu tem uma cerveja que está fraca em nutrientes e a maioria dos teus micro-organismos já estão mortos ou já estão inativos. Então, quando tu traz a fruta e tu traz novos açúcares com a tua fruta, tu também traz outros micro-organismos que já estão ali se propagando. Uhum. Então, tu traz uma fonte de açúcar nova para tua cerveja que vai ser fermentada pelos micro-organismos da fruta. E isso vai mudar até o perfil sensorial também da tua cerveja, de certo modo. Interessante. Então, é uma outra forma de tu trazer micro-organismos selvagens para uma cerveja que já tá sendo feita, entendeu? Sim. Tu amplia, né? Então, vamos dizer, Henrique, assim, ó, por exemplo, vamos dizer assim, Henrique, tu fez uma cerveja, sei lá, cara, uma Brown Ale. Vou chutar aqui, tá? Meu... Bato, te puxou, hein? Uma Brown Ale. Eu puxei aqui. Mas eu puxei uma Brown Ale porque ela é uma das cervejas que, historicamente, se acredita ter sido uma das cervejas, o estilo que era o estilo desejado pelo cara que fundou a Rodenbach para fazer a cerveja. Ah, sim. Porque ele queria fazer a Brown Ale. Mas enfim, tô falando isso por causa do modelo histórico. Mas se tu pegar e colocar uma fruta orgânica, sem sanitizar, dentro dessa cerveja, a chance de transformar ela numa cerveja selvagem interessante é bem grande. Porque tu tá trazendo micro-organismos selvagens com a fruta, mas ao mesmo tempo tu tá dando um meio de fermentativo que tá com pH baixo, tu tem IBU, tu tem açúcar e tu tem álcool. Claro, tu já tem um processo que, de certa forma, protege Sim. os micro-organismos bons dos micro-organismos maus. Exato. E daí tu vai, obviamente, tu vai ter ainda micro-organismo lá para fazer essa tua fermentação, que é originário da tua Brown Ale, mas tu corre ali a possibilidade de achar uma bactéria, uma outra Brettanomyces, alguma coisa que vai transformar a tua cerveja. Então tem duas técnicas aqui diferentes para tu pegar a fruta como fonte, outra como, tipo, tu botar ela como adjunto e como adjunto ela ser fonte também de micro-organismo. Então tem essas duas possibilidades que a gente pode trabalhar. Ô Diego, antes de ir pra flores, rapidamente, 5 frutas que dão bom pra fazer isso. Cara, assim, é difícil falar, eu acredito, na minha experiência, que seriam frutas que dão bom. Eu acho que toda fruta vai dar bom para fazer isso. Uhum. Porque toda fruta ela vai ter uma fonte de açúcar, tá? Uma fruta, já que tu não quer me dar 5. Não, eu posso te dar várias. Todas aqui que a gente falou. Araçá, jabuticaba, uva a gente não falou, mas a gente pode falar. Bom, vinho, natural, etc. Amora que eu uso, framboesa que eu uso, cereja que eu uso. Essas berries parece ter bastante carga de micro-organismo, né? As berries, vamos dizer assim, é que daí depende pra o que a gente tá usando, tá? Se é pra entrar numa cerveja pronta, aí o modelo é muito mais restritivo, tá? Porque dependendo da característica da fruta, a fruta pode trazer um problema, tá? Uhum. Mas se ela for como a fonte de açúcar só pra conseguir um micro-organismo, vale a pena. Eu vou te dar um exemplo muito básico, tá? Pitanga. Pitanga é uma flor, é uma fruta muito delicada, que facilmente machuca. Então ela é uma boa fruta para tu fazer o primeiro processo, que é amassa ela, bota no suco, deixa fermentar e tu vai ter diferentes micro-organismos. Agora, fazer uma ceva com suco de pitanga. Agora, fazer uma cerveja com pitanga inteira, do jeito que a gente falou da macacada, é muito complicado. E eu já fiz isso, tá? E é muito ruim por conta da semente, porque a semente deu um sabor muito ruim, assim, ela trouxe Traz uma astringência, né? uma astringência que deixa ela intragável. Sério? Eu tive que jogar fora a cerveja. Fiz uns 50 litros pra testar a técnica e não deu. Assim, foi uma das poucas cervejas na minha vida que eu tive que jogar fora. Não teve jeito. Olha que tu já fez teste, hein? Já fiz bastante coisa. Mas assim, essa é uma fruta que para esse o segundo tipo de situação não funciona, né? Mas, enfim, né? Tipo, é isso aí que eu posso falar como exemplo do que vai dar certo de um jeito e não vai dar certo do outro. Agora, as berries, por que elas funcionam, né? E principalmente as berries pequenas, tipo framboesa e amora. E a blackberry também, a blueberry também. Porque elas têm sementinhas muito pequenas e elas não interferem tanto numa colocação de longo prazo em dar esse sabor mais ruim. A cereja ela é um meio termo, porque a gente pode até querer que ela apresente o sabor da semente em si, só que não pode ter muito tempo de contato. Inclusive pelo problema do ácido cianídrico, tá? Porque se tu
por exemplo, os Estados Unidos, como uma medida de protecionismo contra as cervejas belgas, eles pedem análises de ácido cianídrico nas cervejas com cereja que vão para lá. E assim, eles não pedem isso para as cervejas deles, mas eles pedem isso como uma forma de controle de mercado, né? E assim, tem várias cervejas que vão ter esse tipo de problema, né? Mas com a fermentação, com toda a situação, não é pra ter. Mas tu acaba colocando esse tipo de barreira, tá ligado? E é muita coisa que o pessoal nem fala muito nisso, né? Sim. Eu só queria mencionar o Thiago Eduardo, que é o nosso apoiador, que eu acho que mais gosta de fazer experiência. Ele disse que testa bastante com pitanga também pra fazer cerveja. É. Ele é o que mais faz essas loucuras de fermentar a parada com, sei lá, cara, alguém espirra, ele vai lá e fermenta. Tipo, o rolê é bem diferenciado, assim. Exatamente. Brincadeira, Thiago, brincadeira. Flores, meu jovem. Flores é mais ou menos do mesmo modelo do mosto, assim, ele é outro modelo bem complicado de fazer, porque apesar de, tecnicamente falando, se a gente for, né, em termos de laboratório, passar o swab, que é aquele cotonete na flor, passar e levar para propagar em meio de agar-agar e etc. lá, ele é um meio muito legal, porque, tipo, tu tens ali açúcares simples que estão ali disponíveis e tem também a presença de micro-organismos, principalmente porque tu tens ali vamos dizer assim, a passagem de muitos insetos por ali, né? Então tu pega a abelha, por exemplo, e ela vai estar passando por vários lugares, tá? E ela vai carregar com ela muitos micro-organismos que, inclusive, é da própria colmeia. Então, existe uma troca de micro-organismos nas flores que é muito interessante, que é através do pólen, que é através dos açúcares, e isso torna ela um ponto de partida de pesquisa muito interessante. Mas, para cervejeiros, é mais complicado, tá ligado? Porque tu teria que pegar uma certa quantidade de flor, colocar num mosto ou num suco e deixar fermentar o negócio, pra ver se funciona. Mas, assim, é uma técnica bem complicada. Se eu não tô errado, os insetos, principalmente abelhas, outros tipos de insetos também que fazem esse tipo de coleta de pólen, eles também têm uma substância na saliva que é microbacteriana, né? Tipo, ela, melhor dizendo, microbacteriana não, ela é antibacteriana e consegue isolar componentes ruins de componentes, faz essa pré-triagem, de certa forma. Se eu não tô enganado, isso acontece também, né? Cara, daí a gente tem que falar com a dona Carola. Tá, a gente vai chegar nisso mais pra diante, então, só desculpa. Mas daí, beleza. Flores é assim. Flores a gente capta nesse sentido. Flores é assim, é uma das formas que a gente poderia adotar. Ou tu vai fazer em laboratório, ou tu pode fazer... Porque, né, tipo, principalmente os caseiros americanos têm muito de fazer isso, né? Fazer coleta com swab e levar para uma propagação em meio, né, com uma sanidade bem alta, assim. Então, é um ponto de se fazer. É um isolamento de cultura que tu tem ali, só é um ambiente isolado que tu tá controlando, mas no final das contas tem um monte de coisa acontecendo. Não, tu pode deixar propagar tudo que tem ali, né, mas é mais complicado que a quantidade de açúcar disponível muitas vezes pode ser muito pequena e talvez não necessariamente tu consiga ter ali a quantidade de micro-organismos que tu precisa. Então, por isso que é bom olhar pro próximo passo, que é olhar pro pólen, né, no caso, por exemplo. Mas antes do pólen, a gente tem a seiva. Ah, tem a seiva. Então, a seiva eu coloquei mais como uma... Pra dar ideia pro Thiago. Uma sugestão ali, curiosidade, porque a gente tem da seiva a produção até de algumas bebidas, né? Se eu não me engano, eu não lembro bem se é a Finlândia ou se é na Noruega, onde eles fazem um tipo de vinho de seiva, por exemplo. Então, é muito interessante que eles pegam e tiram a seiva da árvore e deixam fermentar espontaneamente. O maple também, eles não fazem uma bebida a partir de maple da mesma forma? Também tem. Eu não sei o nome da bebida do maple ali, mas eu sei que tem, né? Porque o maple, a seiva, ela não tem uma concentração muito alta de açúcares. E o maple, eles precisam fermentar muito, né? Ou ferver muito pra tu ir diminuindo a quantidade de água pra tu chegar numa concentração de açúcar alta. É absurdo, tem que ferver muito, é muito tempo. É muito, e eu fico fascinado, assim, porque, meu Deus, é muita coisa, cara. É muita coisa pra tu produzir um maple, assim, sabe? Então... Por isso que é caro aquela porra, velho. Não, é caro. E até a cor vem também do Maillard, né? Porque tu tá ali fazendo a fervura toda hora, né? Então... Sim, porque é transparente. Isso as pessoas não sabem, né? A seiva original é transparente. Ela é um líquido transparente. Exato. Eu acho que
Na Itália também, cara, se eu não tô enganado, tem uma árvore, eu não sei qual é a árvore lá na Itália, que eles também fazem a coleta da seiva, só que eles fazem diferente. Eles não fazem raspando o tronco da árvore e colocando pontos de coleta. Eles cortam a ponta dos galhos e enfiam garrafas na ponta dos galhos que faz ficar curvo, e daí coletam dentro dessas garrafas, aí depois eles reduzem pra fazer um xarope. Isso aí é legal. E dava principalmente, tipo, só botava uma rolha ali e fazia um petinar, né? Também dava pra fazer, eu acho massa. Eu imagino que não deva ser, nesse processo, não deva ser um mosto extremamente rico em açúcares. Mas tem açúcares. Sim. Pô, imagina se tivesse, sei lá, 9, 10 pratos, já tá ótimo. Não deve chegar perto disso. Não deve. Não, é muito açúcar, cara. Porque é muita coisa, né? Meu, é praticamente uma árvore de starter de levedura, meu. Tipo... Imagina, eu plantei uma árvore aqui que eu tiro os starters pra fazer minha cerveja. Presta um pouquinho, vou pegar 1 litro aqui da minha árvore. Ordenhar minha árvore. Mas eu pensei muito em colocar isso pra mostrar um pouco como é que é a variedade das coisas que a gente pode levar pra fazer essa coleta, né? E até tu, claro, faz a fermentação espontânea e tu vai ter ali algum tipo de micro-organismo. Então é bem legal, tá ligado? Também. Além do que, a seiva geralmente ela capta insetos, capta as coisas do tronco da árvore, né? Dependendo do tipo de coleta, tá inerente. Finalmente chegamos no que tu queria, tu tava ansioso pra falar, que é meles e pólens. Meles e pólens. Coisas que eu aprendi com a minha amiga Bia Amorim. Meles. Que agora... Braço, Bia. A Bia Amorim, ela tá atrás daquela competição de participações em podcasts. Agora eu arrumei um jeito de passar na frente. Nós dois, né? Eu também passei na frente dela no Sur, mas é que agora eu sou host, né? Junto com a Lud. Eu tive que, talvez, assassinar o Leandro pra isso. Então, primeiro eu vou falar um pouco da experiência da Coisa Linda. Que, por exemplo, né, a gente lá por 2020, 2021, quando aconteceu uma coisa meio diferente no mundo aí, que te deixou com muito tempo ansioso em casa, né, a gente começou a criar abelha aqui em casa, né, durante a Covid. E muito que me levou a fazer a produção de meles aqui com abelhas sem ferrão é porque os meles das abelhas sem ferrão são meles que têm um teor de água, no caso, né? Ou menor quantidade de açúcar, que permite que o mel fermente espontaneamente. Tipo mel de mirim? Eu usei o de mirim na minha cerveja. Eu tenho uma árvore aqui perto de casa que tem uma colmeia de mirins, que elas fizeram dentro do tronco. Tem que tirar de agulha. Então, depois a gente vai explicar um pouco esse processo. Mas é legal que, tipo, tu vai tirar lá o mel e vai deixar fermentar espontaneamente. Eu tive que propagar muito, porque a mirim produz muito pouco açúcar, né? Muito pouco mel. Mas eu tinha umas 3 ou 4 colmeias e teve um momento que eu consegui tirar ali uns 50 ml, pra ter ideia. Nossa, bem pouquinho mesmo, né? Bem pouquinho. E com várias colmeias? Aí peguei isso. Eu tinha várias colmeias. Agora eu já tenho só uma colmeia de mandaçaia. Só pra quem não tem ideia, o mirim é do tamanho de um mosquito, cara. Formiga. Uma formiga, menor do que uma mosca, pra vocês terem ideia. Bem pequenininho. E assim, é muito legal, assim, porque ela é apesar de ser pequena, ela é muito resistente, né? Mudanças de temperatura e ela é muito urbana, ela se enfia em qualquer buraco. Mas dito isso, né, a mirim a gente fez os testes ali por 2020, 2021, a gente pegou meles de mandaçaia, de mirim e tinha mais uma que era... Esqueci o nome agora, me fugiu o nome. Não tem problema. Mas enfim, daí a gente testou as 3 e a que a gente mais gostou foi da mirim. E aí, então, como é que a gente fez, né? A gente pegou o mel, deixou fermentar espontaneamente, propagou várias vezes, até chegar, né, numa quantidade de micro-organismos legais. Propagou em que meio? Mosto? Eu propaguei principalmente no começo, ali nas primeiras 5 vezes, de certeza, eu fiz em suco de maçã pasteurizado. Ok. Ainda bem na primeira vez ainda eu tive o cuidado de ferver as 2 primeiras para tirar qualquer coisa de metabisulfito, porque eu sabia que a quantidade de micro-organismo que eu tinha naquele mel era muito pequena. Uhum. Então eu tive um cuidado ainda maior com isso, né? Então, daí depois fermentou, e depois eu comecei a passar produções em mosto cervejeiro. Então, fiz uma de 50 litros, deixei fermentar e depois eu passei pro barril. Então, esse processo todo foi quase 1 ano, né? Pra gente chegar no modelo que a gente queria, né? Uhum. E também na quantidade de micro-organismos para fazer uma fermentação
maior de 225 litros desde o começo, né? E daí, depois que tu fez essa coleta e tu conseguiu fermentar o teu mosto, hoje o que tu faz não é mais coleta, tu reaproveita essa colônia que tu tem? Isso, então, tipo, a gente tem muito costume aqui na Coisa Linda de quando a gente faz a introdução de um micro-organismo, primeiro a gente faz uma série de propagações e refermentações em sucos, mostos com álcool, com lúpulo, pra gente ter uma seleção bem legal pra depois chegar na cerveja com maior segurança, né? E até pra gente saber qual que é a característica sensorial daquilo, né? Porque a gente, como eu disse ali nas abelhas, né? A gente testou de 3, a que eu gostei era de uma, porque as outras duas, uma não tava com um sabor tão legal, a outra eu achei muito inócuo, e essa tava com um floral, assim, muito diferente. E eu achei, nossa, isso aqui que é legal. Então a gente tem que ir testando exatamente pra gente saber se é isso que a gente quer, e claro, também a gente nunca vai saber exatamente como é que ela vai se comportar dentro do barril em 225 litros. Mas há uma direção, né? Conforme o tempo a gente vai observando, né? Assim como a gente fez a manipoeira também. Total. Então é um negócio muito interessante, assim, pra gente ir testando, né? Daí, isso foi o caso da Coisa Linda, né? Daí tem o caso da Yarum. Isso. Fala, Diego. Beleza, cara? Passando aqui pra te mandar um áudio cinto aí de como eu fiz pra coletar colônia selvagem a partir de mel de abelhas nativas e como eu tô propagando isso para produzir cerveja. Então, lá pro dia 15, mais ou menos, do mês passado, eu fui para campo, o cara que cultiva as abelhas, né? Fomos até um local onde ele tem abelhas do gênero tubuna, abrimos uma casinha lá, coletamos o mel lá com seringa e já pusemos num potinho limpo, assim, na hora já fechei. Daí acabei levando para a geladeira para aguentar uns dias. E aí, 4 dias depois, eu estava na fábrica, tinha mosto de IPA disponível na produção. Então, eu usei aí, no caso, 50 gramas do mel cru, né, que eles chamam, sem ser processado, e botei para fermentar 250 ml de mosto de IPA 14 Plato, uns 30 e poucos IBU, que não é o ideal, mas no fim é até mais ou menos o que eu queria, essa carga de alfa-ácidos aí, dando uma controlada na população de bactérias, né, que eu tô mais procurando levedura, no caso. Daí, com esse mesmo cara, eu peguei um mel maturado já, mel vivo também, mas já depois de beneficiado e maturado, de jataí, e fiz o mesmo processo. Botei para 50 gramas desse mel, para fermentar 250 ml de mosto de IPA. Passado alguns dias aí, vamos colocar uns 8 dias, eu dobrei a proporção com o mosto de lager, padrãozinho assim, pouco IBU, uns 12 IBU assim, que tinha na fábrica de novo. Então botei toda aquela solução que tinha já fermentado, mostrando um começo de biomassa ali no fundo do Erlenmeyer. Botei com 500 ml de mosto de lager e aí pegou uma fermentação um pouco melhorzinha, já fez uma biomassa, vai de um dedo assim, dentro de um Erlenmeyer de 2 litros. E aí hoje, 14 dias depois, eu dobrei de novo, eu tirei para fazer algumas análises, né, provar, e dobrei de novo para fermentar mais 1 litro de mosto de uma APA aqui que tinha na fábrica, então também 11 Plato e pouco IBU também, acho que uns 18 IBU. Daí essas colônias ainda estão com fermentação lenta, né, mas a parte boa é que o pH já dropou bastante. Então, na parte de mel de tubuna, esse mosto fermentado aí já está com 4,08 de pH e um SG ali no densímetro de 1,049. Enquanto o de mel de jataí, pH de 3,94 e um SG de 1,048. Então é isso, tá no caminho. Essas informações que eu consegui mais do sensorial já me mostram mais ou menos que caminho a gente está indo com essa colônia. E agora, depois dessa última escalada, possivelmente eu já vou botar para fermentar uns 50 litros de cerveja e deixar mais um tempão assim numa bombona para fazer análises melhores aí de até onde ela vai atenuar e que perfil que vai ficar. Beleza? Valeu, amigo. Abraço. Interessantíssimo. Muito obrigado aí, Rodrigo. Para quem não conhece a Yarum, brigadão. Fica aí a dica de conhecer as cervejas dele, que são excelentes cervejas. E assim, né, Henrique, foi muito legal ouvir ele depois da gente falar de como os nossos projetos eles são muito parecidos na forma de coletar e na forma de como a gente cuida da propagação, né? Mas o que é importante aqui notar da diferença dele e da minha
é a abordagem sobre o estilo de mosto que a gente está utilizando, tá? Quando eu uso um mosto para propagar, o meu mosto ele vai sempre estar na base de 9BU, que é o que permite alguma coisa de bactéria, principalmente olhando para pediococcus, tá? Bactérias láticas nem tanto, daí elas têm que ser mais resistentes. Mas o que é interessante de ver é que no caso dele, ele já parte para um mosto onde o BU é mais alto. E essa diferença entre as nossas duas abordagens vão dar diferenças de colônias selecionadas. Então, até mesmo o meio de propagação que tu decide usar vai te dar resultados diferentes dos micro-organismos que tu vai coletar. Como ele deixou bem claro, estou indo atrás mais de leveduras. Eu gosto de achar leveduras e pediococcus, né? Tentar achar nesse lado. Tu quer um combinado. Ele tá querendo especializar mais. Exato. Por mais... E tá tudo ok, né, Tainha? Tipo... Não, sim. Faz parte do jogo, né? Por mais que, né, tipo... Vamos dizer assim, né? No final, a cerveja que eu uso, tá? Pra fazer essa cerveja, hoje é a nossa linha de saisons. Tu já tomou a Mirim, né? Sim, sim. Ela tem um IBU maior, ela tá com IBU de 20 a 20, de 25 no final. Então a gente já tá indo meio que proibindo a entrada ali de uma acidez, apesar de ter uma leve acidez. Leve. Mas porque a gente... Ela é menos ácida, bem menos ácida comparado, sei lá, com a Pedra do Itaguaçu, por exemplo. Sim, muito menos ácida. Então são propostas, né, de fermentação que, apesar de serem selvagens, não necessariamente quer dizer de uma acidez pungente. Então é legal ouvir essa ideia do Rodrigo, né, e a diferença que tem entre a minha coleta e a dele, né, no caso. Total. E lembrando, né, que falando de lúpulo, a gente sabe que para comprar lúpulos de qualidade, específicos e selecionados nos Estados Unidos pela galera da Hops Company, o negócio é com a Hops Company. E no site hopscompany.com você encontra a maneira de ter acesso a essa seleção maravilhosa que para diferenciar a sua cerveja. Então entre em contato com quem já te atende ou ainda manda um direct para saber tudo sobre a nova safra. Diego, tamo com o tempo contado. Vamos ouvir como é que é a técnica da Carola? Olá a todos. Aqui quem fala é a Carola Carvalho, do Space Beer Project. E vocês sabiam que existem leveduras que vivem com as abelhas? Isso mesmo. São essas leveduras que fazem parte do processo de fermentação do mel e do pólen. Sim, as leveduras também gostam de coisas fermentadas. E é muito fácil, mas tem que tomar muito cuidado para isolar essas leveduras, para trabalhar com essas leveduras e poder fazer cerveja com essas leveduras de pólen. Vamos falar um pouquinho de pólen, porque o Diego mandou falar de pólen. Então, o pólen dessas abelhas, principalmente as abelhas nativas, aquelas abelhas sem ferrão, elas têm um pólen que fermenta. Então, você pode pegar esse pólen, colocar no seu moço cervejeiro, logicamente ele já frio, e esperar um pouco até esperar ele fermentar. Depois de uma semana, 2 semanas fermentando, você vai garantir que ali tem leveduras fermentadoras e leveduras que sejam boas. E aí você poderia usar esse mosto para fazer uma cerveja com fermentação espontânea. Só não esqueçam de deixar, assim, na verdade a gente sempre tem que tomar muito cuidado com esse tipo de fermentação, porque mesmo a gente sabendo que uma grande parte desses organismos são organismos que a gente pode utilizar para produção de alimento, a gente sempre também tem que tomar cuidado com os organismos que são patogênicos. Então, do mais que eu fale que parece que isso tudo é simples, isso tudo também não é muito simples, porque a gente pode acabar tendo algum problema com a cerveja, não somente de ter um organismo patogênico, se a gente não consegue identificar esse organismo, se a gente não consegue estabelecer uma fermentação a longo prazo. A gente tem que tomar cuidado também com essas leveduras selvagens, porque nem toda levedura que está ali é Saccharomyces. Aliás, encontrar uma Saccharomyces selvagem em mel de abelha nativa é bem difícil. Então, o que eu diria também é para também tentar tomar cuidado com a parte sensorial, porque nem tudo que fermenta vai produzir uma parte sensorial que seja interessante, principalmente para a produção de alimentos e bebidas, nesse caso, cerveja. Então, você pode ter uma levedura que fermenta pra caramba e chega na hora, ela vai ter a parte organoléptica
ruim pra caramba. E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. E não esqueçam que podem participar também da parte de isolamento e mandar leveduras para mim também, que eu vou adorar. E a gente pode fazer uma identificação. E é isso. Me segue na minha página no Instagram, Space Beer _ Project. Obrigado, Carola. Então, aí, eu acho que também uma coisa mega interessante que ela trouxe é isso, né? Não quer, que tu já tinha reforçado isso também, né, Tainha, não quer dizer que porque deu um resultado bom na propagação, que vai dar bom na cerveja. Uhum. É sempre bom a gente fazer essas propagações sequenciais para ver se o resultado ele é constante e também a gente colocar essa colônia à prova em sucessivas propagações. Tanto que, até por exemplo, no próprio projeto Manipoeira, a gente sempre orienta a fazer entre 2, 3, 4 propagações, exatamente para a gente ter um selecionamento desses micro-organismos e também ter certeza que a gente não está levando a manipoeira para dentro da cerveja. Então tem certos cuidados que a gente faz de sanidade que a gente vai começar a elencar agora, né, Henrique? Para falar um pouquinho sobre como fazer isso. Mas só para lembrar um pouquinho aqui do que a Carola falou, né, da questão do pólen, obviamente o processo dela é muito mais técnico, né, ela é uma pesquisadora, USP, né, uma doutora renomada que fala muito sobre leveduras e fermentação. Então o pólen ali, tu pode pegar, vamos dizer assim, coletar o pólen dentro de uma caixa de abelha sem ferrão e colocar num meio fermentativo que seja livre de outros micro-organismos. Mas é bem interessante porque o pólen ali, ele tem todo um tratamento no meio da colmeia que muitas vezes vai ter vários micro-organismos que podem ser interessantes. Então ela como pesquisadora, por exemplo, ela prefere muito mais olhar para o pólen do que necessariamente olhar para o mel fermentado espontaneamente, que eu acho muito interessante de falar. Novamente, maneiras diferentes de chegar a um resultado não igual, mas diferente. E o que a gente precisa então para coletar? Vamos lá, vamos para listinha de coisas. O que a gente precisa para coletar? Bom, antes de tudo, que é muito importante falar e que parece idiota de falar, mas tudo que tu for usar tem que estar extremamente sanitizado. Porque a gente não quer contaminações. A gente não quer que a gente tenha um problema de poxa, a gente pegou um micro-organismo que a gente estava indesejado, que etc e etc, né? Então, vamos dar o exemplo das abelhas, né, que a gente tá falando até agora, né? Para quem não conhece, as abelhas sem ferrão, o tipo de colmeia delas é bem diferente da colmeia de abelha ápia, aquela africana e europeia que a gente sempre conhece mais. A colmeia, ela é formada como se tivesse vários casulinhos bem redondinhos, onde vai estar ali inserido mel. E cada casulinho desse vai ter, entre às vezes 5, 6 ml cada um, quando muito grandes. Então a gente tem que coletar eles com uma seringa. E a melhor forma da gente fazer isso tu nunca vai reutilizar uma seringa para fazer uma coleta. Tu vai pegar uma seringa comprada numa loja de laboratório. Farmácia. Inclusive tem as seringas que vêm com uma mangueirinha, que é aquelas que tu vai fazer coleta ou tudo mais. Usar drogas. Que também vem sanitizada. Então tu vai usar uma luva, tu vai comprar o negócio que nunca foi usado, tu vai abrir na hora que tu for usar tudo, porque daí tu vai saber que tá sanitizado. Onde eu vou colocar esse mel? Tu pode colocar num frasco de vidro que vai ter sanitizado. Por exemplo, quando eu fiz isso, eu peguei garrafas de vidro, pequenas no caso. Cara, eu fervi umas 3 vezes essas garrafas, porque eu sabia que eu tava mexendo com um negócio muito delicado, com pouca quantidade de micro-organismo. Frasco reagente também, né, Tainha? Sim, dá pra fazer com várias coisas, mas tu pode fazer, tem que fazer uma limpeza muito bruta ali para garantir que tu não vai ter contaminantes. Então é muito interessante usar vidro, fazer sanitização, e daí outra coisa que é extremamente importante também, que é tu fazer o uso de blow-off ou airlock. Por que isso, né? Porque quando tu tens uma fermentação que ela é com muita presença de oxigênio, tu vai poder ter a entrada ou a proliferação de micro-organismos não desejados. Aeróbicos daí. Aeróbicos. Porque geralmente os patogênicos são. Então, quando tu controla um ambiente que não vai ter oxigênio, tu já tá fazendo um controle já interessante disso, tá? Então, é bem interessante nesse momento tu fazer esse tipo de observação. Então, aqui a gente tá falando de um exemplo de tirar o mel e fazer a fermentação espontânea do mel, tá? Agora, a gente pode falar também um pouco sobre as questões de coleta de mosto, né?
E por que eu queria falar muito do mosto? Porque a gente pode pensar em fazer um mosto e não necessariamente deixar o mosto fermentado. Tu não quer que ele esteja fermentado, tu quer que ele tenha ali a disponibilidade de açúcares, né? Só que ao mesmo tempo, uma das formas que a gente tem de eliminar ou diminuir a possibilidade de ter patogênicos ali nas tuas propagações iniciais é preparar o teu mosto de uma forma um pouquinho diferente. E colocar álcool no teu mosto. Né? E todo mundo pergunta, né, como é que a gente bota álcool na cerveja, que a gente vai fazer Álcool cereais ou? Álcool cereais ou álcool de vodka e aumentar o teor alcoólico desse mosto para até uns 3 a 5%. Exatamente para quê? 3 ml para 100 ml de álcool. Para tu inibir. De água, desculpa. 3 ml de álcool para 100 ml de água. 97 ml de água, no caso. Exato. Com isso, tu vai estar protegendo dos patogênicos de uma certa forma. Tu pode também, com teu mosto, baixar o pH do teu mosto para uns 4,5, porque isso também é algo inibidor bastante da maioria dos patogênicos, tá? E garantir que tu não vai ter o oxigênio durante todo o processo. Obviamente, teu mosto vai estar oxigenado, mas posteriormente, quando tu começar a fermentação e tiver a produção do CO2 e fechar o ambiente, tu vai ter ele ali de uma melhor forma para evitar esse tipo de situação. Importante que deve ser colocar o álcool pós-fervura, né? Se tu for fazer fervura, tem que ser pós, porque senão tu vai perder esse álcool, vai se evaporar, né? E ficar atento na quantidade de lúpulo também, né? Exatamente para tu inibir bactérias caso tu queira. Então, assim, né? Pode parecer estranho estar falando isso, né? Mas se a gente tá falando principalmente para caseiros fazerem e que querem ter certeza que estão fazendo um negócio com a melhor possibilidade de fazê-lo, talvez sejam passos bem interessantes de se adotar para fazer isso. E porque no final, o que tu vai ter lá? Tu vai ter álcool, tu já vai ter uma pré-seleção de micro-organismos que vão ser tolerantes a certa quantidade de álcool, então tu já vai estar fazendo uma pré-seleção, a seleção da acidez, que é aqueles que vão ser tolerantes a certa acidez, e aqueles que são tolerantes a certo tipo de lúpulo. Então tu vai estar mais ou menos dinamizando o que tu está coletando. Olhando por esse aspecto todo, né, Henrique? Daí tu me pergunta, mas é espontâneo aonde, né? Porque no final, a gente está manipulando de uma certa maneira que dinamiza o que a gente está buscando. E sim, a gente está fazendo isso de forma pensada, né? Porque a gente tá... Ninguém quer morrer, né? Essa que é a parada. Ninguém quer morrer porque fermentou uma fruta podre na rua, né? Exato, Então, ninguém quer... Claro, assim, tem o seu risco, né? E obviamente, a gente deve lembrar que álcool causa câncer. A gente está tomando algo que é prejudicial à saúde também. Então, mas só que a gente não quer que seja ainda mais. Então é importante que a gente tome todos os cuidados e a gente seja consciente dos riscos. Tu pode fazer o mosto sem nada e deixar fermentar. Não tem, assim, tem problema, mas ao mesmo tempo tu pode fazer de uma forma mais segura. O que a gente quis trazer aqui com todas essas opções de segurança que a gente está dando é as possibilidades de tu fazer isso com a maior segurança possível. Porque muitas vezes, né, eu vejo até algumas palavras bem, vamos assim, duras com produções caseiras, porque o caseiro meio sem noção, faz de qualquer jeito. Acho que a partir do programa de hoje é que a gente está trazendo várias informações de fazer formas bem interessantes, com segurança, de como fazê-lo, né? E por aí vai. Eu acho que tem bastante coisa a considerar aqui para quem está acompanhando a nossa gravação. Eu acho engraçado, Tainha, que tu diz assim, né? Ah, não, porque tu pode achar meio estranho. Faz 5 programas que eu acho tudo estranho, Tainha. Tudo, absolutamente tudo estranho. Mas é a parte boa que eu tô aprendendo. Essa é a melhor parte. Como eu te falei, eu entro aqui como leigo e saio menos leigo. E a intenção é que todo mundo aqui faça a mesma coisa. Mas a gente falou tanto de micro-organismo, levedura, não sei o que mais. Você já sabe que pra encontrar leveduras ale, lager, brett, bactérias, o lugar certo é na Levtech. Tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Diego, era isso então sobre coleta de levedura? Olha, eu acho que a gente cobriu bastante coisa e é melhor a gente parar por aqui pra gente não se estender logo muito mais, mano. Não, tu tá chorando de tanta emoção já, cara. Nossa, cara, eu tô... Tá alérgico. Tô satisfeito com o nosso papo. Porque no fim, né, tudo tem um começo. E o começo é a captura do micro-organismo. É o fim.
Tainha, mais uma vez, muito obrigado pela tua sapiência, principalmente que a sabedoria para uma pessoa só não funciona. A gente tem que espalhar a sabedoria. Exato. Então, obrigado por estar compartilhando com a gente. Agradecemos Jackson de Matos, Eduardo Aroeira, Rodrigo de Souza Condessa, Eduardo Melo Notolini e Diego Sodré Soares Garcia. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer e todos os outros agregadores. Se você gosta de nós, você deve fazer um review. É muito importante que você o faça. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa, seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso, Tainha. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte e muito azeda. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.